Fala, gente, tudo bom com vocês? Então, mais uma aula, né, para essa sequência que a gente está discutindo aí, os chamados treinamentos, né, para o músculo do core, né, ou treinamento de força, aí efetivamente para o core. Eu peguei aí uma revisão sistemática, que vai ser tema também aí da nossa reunião do grupo de estudos, por sinal, amanhã. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021, né? E amanhã a gente vai estar discutindo exatamente esse tema. Então, para quem não assistiu aí à reunião, basicamente a gente vai estar discutindo a mesma coisa, tá essa aula aqui gravada com a discussão de um paper, né? Então, melhor do que fazer a apresentação da aula é efetivamente a gente ir lá diretamente para o paper. Então, tá lá. Treinamento para estabilidade do core, uma análise crítica, né? Por que eu dei esse nome? Porque exatamente é o título do paper também, né? O trabalho que a gente vai estar discutindo aqui, ó, Core Stability in Athletes, estabilidade do core nos atletas, uma análise crítica dos guidelines, né? Dos correntes recomendações aí que tem efetivamente na literatura. Como eu sempre digo para vocês, a referência do paper está aqui. Passei ele lá no grupo do Telegram. Estou sempre à disposição aí para tirar mais dúvidas a respeito das análises, né? É uma revisão aí crítica. Tem algumas análises aí que podem ser não triviais para todo mundo. Mas eu destaquei 8 tópicos aqui que eu achei interessante serem discutidos desse trabalho. É lógico que, quando você fizer a leitura mais aprofundada do trabalho, podem surgir mais algumas dúvidas. Para isso, a gente sempre tem os fóruns de discussão aí nos nossos cursos, que eu sempre respondo aí as perguntas e participo aí das discussões aí com vocês, ok? Então, dos 8 tópicos, o termo, né, a estabilidade do core, as diretrizes, que muitas vezes são extraídas aí de terapias, né, de reabilitação, isso aí veio muito da área da fisioterapia. Meu Deus, é uma bagunça isso, hein? Coisa que vem da fisioterapia, a gente usando na educação física para o treinamento de atletas, para o treinamento de pessoas que são saudáveis aí, né? Depois, um tópico que eu achei muito interessante são os movimentos de rotação do tronco, né? Muitas vezes colocados aí nos programas de treinamento que o pessoal chama aí de redundantemente de funcionais, né? Mas eles ficam fazendo muitas vezes alguns exercícios, né, de rotação do tronco. Treinamentos em superfícies instáveis, déficit seletivo dos músculos do core, importância em poucos músculos isolados, as recomendações de treinamento e mais recomendações de treinamento. Ok? Então, primeira coisa, introdução do trabalho, né? E também de outros trabalhos que eu considero interessantes sobre aí essa temática aí do treinamento dos músculos do core, da Angela Hibbs, 2 papers aí da Sports Medicine, né? Que eu estou apresentando aqui na introdução. Sports Medicine, todo mundo sabe, é um dos periódicos mais respeitados aí na nossa área, o segundo melhor periódico em termos de fator de impacto. E na introdução desses papers, eles colocam coisas assim que me chamaram muita atenção, né? Por isso que eu decidi destacar isso daqui com vocês. A primeira coisa, né? Eles dizem, né, colocam aí para gente que esses termos, né? Estabilidade do core, treinamento funcional, né? Eles estão sendo muito enfatizados, né? Nessas últimas décadas. Todavia, né? Isso me chamou muito a atenção, né? As evidências científicas que embasam efetivamente a aplicação desses dois aspectos, né? Sei lá, se eu chamo de métodos de treino, porque métodos de treino não é, né? As duas ênfases, vamos dizer assim, no treinamento, é que elas são baixas, tá? E isso é verdade, gente. Não são frases minhas, tá? São frases aí fortes, mas são frases aí efetivamente colocadas nos trabalhos científicos. As evidências são baixas para treinamento dos músculos do core, no que diz respeito à estabilidade, e treinamento funcional, né? O redundantemente as pessoas chamam de funcional, mas as evidências elas são baixas e na maioria das vezes ignoradas na prática. Muitos artigos na literatura promovem programas e exercícios para os músculos do core, mas sem fornecer uma forte racionalidade científica para sua efetividade, tá? Então, isso, no primeiro momento, me chama muito a atenção, né? Porque eu vejo, assim, as pessoas pedindo evidências científicas para aquilo. Eu quero evidência científica para vacina, não vou tomar uma vacina que não foi testada, que não foi não sei o quê, que papapá. Aí, de repente, a pessoa vai lá e aplica esses tipos de treinamento. É uma contradição muito grande.
porque, assim, mais uma vez, né, as frases podem parecer fortes, mas elas não são minhas, não. Eu tirei dos papers. Então, leia o que está na literatura científica, porque a literatura científica coloca que essas intervenções, elas não possuem uma forte racionalidade científica para a sua aplicação. Então, é uma coisa que todo mundo tem que fazer uma reflexão, repense aí as suas práticas para saber se efetivamente as suas práticas estão baseadas cientificamente, assim como você também pede evidência científica para tomar vacina, para tomar medicamento, tratamento precoce para COVID, você pede evidências científicas, veja se você efetivamente usa também evidências científicas para aplicar os seus treinamentos na sua prática profissional. Enfim, continuando, não é um puxão de orelha, é simplesmente uma reflexão, ok? Continuando, nós temos lá essa figura que eu acho muito interessante também do trabalho da Angela Hibbs, onde ela coloca, efetivamente, dois aspectos que são enfatizados nos treinamentos aí para o core, né? A chamada estabilidade e a força. Força no core é força, né? Treinamento de força, você coloca peso, você coloca resistências externas, você faz exercícios dinâmicos. Isso é treinamento de força, você enfatiza hipertrofia, você enfatiza adaptações neurais, o exercício é específico, atende uma determinada funcionalidade, o exercício tem intensidade, tem volume. Isso aqui, de um certo ponto de vista, até aumentam, vamos dizer assim, um pouco o risco de lesão quando a pessoa não tem familiaridade com exercícios de alta intensidade. Isso daqui pode aumentar a sua capacidade de produção de força, a sua rigidez muscular, aumenta a força do core e você pode observar melhoras de desempenho. Mas os exercícios, vamos ser bem sinceros, né? Fazendo até já um spoiler, assim, do que são os melhores exercícios para músculos do core. Poxa vida, né? Eu fui outro dia para uma revisão sistemática dos exercícios que mais ativam e, consequentemente, podem ser os exercícios que mais ajudam no ganho de força do core. Pô, é agachamento, é levantamento terra, stiff. Falei, caramba, né? Então, esses exercícios, né, de estabilidade, pranchinha, baixa intensidade, isométricos, muitas vezes intensidades não quantificadas, porque são realizados com a sua massa corporal, e que é exatamente o que está sendo enfatizado aqui, ó, no trabalho da Angela Hibbs, que não tem adição de resistências externas, são estáticos, isométricos, prone plank, side bridge, lá, tal, movimentos lentos, eles não vão melhorar a sua força, a não ser que você seja uma pessoa extremamente sedentária, né? E, obviamente, isso não tem evidência direta de melhora no desempenho. Pode aumentar o seu padrão de recrutamento, dependendo do nível de treino, ou pode aumentar o seu controle do sistema nervoso central, aumenta até a sua resistência, pode até, se você tiver um determinado nível de treino muito baixo, ter um decréscimo de índice de lesão, você pode aumentar a estabilidade, mas não tem evidência direta no seu desempenho esportivo, tá? Então, uma coisa que nós temos que ter muita consciência, né? O que você está discutindo? Você está discutindo reabilitação, você é um fisioterapeuta, ou você está discutindo melhora de desempenho para o sistema neuromuscular em determinadas atividades físicas ou em determinado esporte, ok? Eu vejo que as pessoas hoje não sabem separar muito bem esses dois aspectos e querem utilizar práticas fisioterápicas para um atleta de alto rendimento, né? Eu acho até engraçado isso que muitas vezes, obviamente, pô, eu pratico jiu-jitsu, todo mundo aqui sabe, né? Já machuquei inúmeras vezes e já fiz cirurgias aí de menisco medial. Quando saía da cirurgia, obviamente, eu ia para a fisioterapia, e uma das máximas, vamos dizer assim, da fisioterapia, é que o fisioterapeuta quer te liberar logo, acabar com os tratamentos lá de propriocepção, que são prejudicados com a intervenção cirúrgica, e te liberar para fazer o treinamento de força, né? Quanto antes ele te liberar para fazer a musculação, significa que mais eficaz foi o trabalho dele como fisioterapeuta. Estou reproduzindo palavras aí dos meus colegas aí da área, né? Então é muito engraçado que o fisioterapeuta ele quer fazer você voltar para o treinamento de força. E agora eu vejo alguns profissionais fazendo o contrário, né? O atleta que já está fazendo treinamento de força quer colocar ele de novo para fazer uma fisioterapia, né? Exercícios em Bosu, em prancha, estático, prone plank, né? Então, mais uma vez, não é um puxão de orelha.
Mas reflitam sobre isso, tá? Continuando, estou dando muitos puxões de orelha. Continuando, brincadeira. Tópico do paper, né? Termoestabilidade do core, tá? Todas as frases aqui, gente, como eu coloquei para vocês, elas não são minhas, elas são frases que vão ser encontradas nesse trabalho, né? Então, por favor, saibam interpretar, vou falar inúmeras e inúmeras vezes do que é uma observação experimental, o que é uma divulgação científica, ok? E é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Estabilidade do core, todo mundo fala por aí, mas isso não tem nem sequer definição clara na literatura. Estabilização, fortalecimento e ativação são frequentemente termos, né, usados lado a lado, mas são objetivos independentes. Todavia, é muito estranho porque a estabilização é resultado da força. E a força muscular, nós sabemos, né? Peguei aqui uma figura que nós já utilizamos na aula de treinamento de força e potência, mais na parte de adaptações neurais, que a força depende tanto da parte de recrutamento, sincronização, ativação de músculos agonistas, sinergia, né? A sincronização das unidades motoras, como também da transmissão dessa força na unidade músculo-tendínea e também das propriedades contráteis, né, do músculo esquelético, né? Não a relação não é alta, mas a massa muscular também modula a capacidade de produção de força, a correlação não é alta, ok? É uma coisa que as pessoas precisam saber interpretar, não significa que massa muscular não gera força, né? Outra coisa que eu vejo que muitas vezes, desculpa até colocar isso aqui, mas eu divulguei e as pessoas depois criticam porque não sabem interpretar. Não estou falando que massa muscular não é responsável pela capacidade de produção de força, estou falando, né, mostrando evidências científicas que a massa muscular e a produção de força não têm uma correlação alta, o que não significa que o aspecto não modula a capacidade de produção de força. Infelizmente, as pessoas aí não sabem interpretar o que é uma correlação, que mostra simplesmente uma ignorância da parte estatística e metodologia da parte científica, tá? Enfim, né? Nessa aula hoje está cheio de desabafos, tá? Desculpem. Enfim, né? O primeiro termo eu acho muito interessante, o primeiro tópico, né? Enfim, né? O que ele ilustra no paper para a gente a respeito aí da chamada estabilidade do core, né? As associações entre a produção de força e a estabilidade do core. Esse aqui é um esquema que nada mais nada menos ilustra a mesma coisa que a gente viu na figura lá do trabalho do Duchamp. Ativação do sistema nervoso central é responsável, obviamente, aí pela ativação do maquinário contrátil aí do músculo esquelético, né, o recrutamento aí das unidades motoras, e isso aumenta a capacidade de produção de força. Tudo isso, obviamente, está interligado com a coordenação, ativação sendo tarefa específica para cada movimento, explorando cada vez mais o potencial contrátil aí do músculo e do músculo esquelético. Obviamente, você vai depender também de adaptações morfológicas, do desabafinho lá que eu fiz lá da força e da massa muscular, ok? E isso é responsável pela capacidade de produção de força e isso pode melhorar a estabilidade, né? Ou seja, né, vamos fazer um parênteses aqui para esses tópicos que a gente discutiu. Gente, força do core, estabilidade do core, isso é treinamento de força. Ponto final, né? Então, o que nós temos que entender? Quais são os mecanismos responsáveis pela capacidade de produção de força? E isso é o que nós estudamos aí na fisiologia neuromuscular, curso aí de bases biológicas do treinamento. A força é modulada pela taxa de disparo dos potenciais de ação, pelo recrutamento e pela quantidade de massa muscular que você tem, pela interação entre as proteínas miofibrilares, pela capacidade de formação de pontes cruzadas, explicados aí, obviamente, pelo mecanismo, né, da teoria do deslizamento dos miofilamentos. Depende da cinética de cálcio, depende da excitabilidade das nossas membranas, né? Por isso que a gente sempre enfatizo para vocês, é muito importante vocês estarem com esses conceitos afiados de fisiologia neuromuscular para embasar a prática, ou para efetivamente saber interpretar os trabalhos, né? E ter, obviamente, uma aplicação mais bem embasada a respeito de métodos de treinamento. A fisiologia é a base de tudo, ok? A bioquímica, a biomecânica, ok? Então, voltando lá para o paper, eu acho que esse tópico é tranquilo, né? Já discutimos aí. E
caminhando aqui para os tópicos que eu destaquei com vocês, né? Nossa, estamos no segundo tópico ainda, já estamos há 15 minutos aqui falando, né? Diretrizes extraídas de terapia de reabilitação versus treinamento de atletas. Olha que coisa que eles colocam aqui, né? Diretrizes extraídas de terapia para pacientes com dores nas costas são inapropriadas para atletas profissionais. Surpreendentemente, nenhuma investigação comparou a efetividade dos exercícios chamados de funcionais, entre aspas, porque isso é um termo redundante, para a reabilitação de dores nas costas, com demais considerados para estressantes globais por um período mais extenso. Os exercícios considerados como estressantes globais, vamos interpretar, né? E o que eles querem dizer aqui são os exercícios clássicos do treinamento de força e potência, né? Ou seja, mais uma vez, me desculpa, as pessoas que acabam colocando que isso é embasado em algum tipo de evidência científica, porque efetivamente a literatura coloca que não é embasado. Não há investigação que tenha comparado efetivamente a efetividade desses exercícios aí chamados de funcionais, baixa intensidade, isométricos, realizados só com a massa corporal, com demais exercícios clássicos do treinamento de força e potência longo prazo, hein? Por um período mais extenso, não necessariamente um experimento agudo, ok? Outra coisa que também me chamou a atenção no paper foi o tópico deles, colocando aí sobre os exercícios de rotação do tronco, padrões de movimento que nós encontramos muito sendo propagados por aí também, de novo, né? Não é uma afirmação minha, gente, não é uma afirmação minha, né? Nos programas chamados treinamento funcional, né? Outra afirmativa feita no contexto do treinamento de força funcional é o desempenho dos exercícios de rotação no tronco, tá? Então, lendo efetivamente o que eles colocaram no paper e algumas evidências que eles colocam, olha só que interessante, dependendo da condição, os discos e as vértebras acabam tolerando forças de compressão de até 6.000 newtons. Essas forças foram reportadas antes de um dano potencial no risco de lesão acabar acontecendo e acabar afetando as vértebras, né, levando à fratura, mas não necessariamente os discos vertebrais, ok? Então, o que é isso que ele está colocando aqui para a gente, né? São as cargas, isso aqui é a verdadeira carga interna, ok? Então, as pessoas aí brincam, né? Você não critica esse termo carga interna, porque carga é uma força, né? Carga interna é um termo usado na mecânica dos materiais, na resistência dos materiais. Pô, a disciplina que o meu tio dá aula na engenharia civil, da Federal de Itajubá, disciplina que nós tivemos, né? Nós, assim, quem fez a engenharia, disciplina que nós tivemos no núcleo básico da engenharia, né? Resistência dos materiais, é uma disciplina terrível, inclusive. Então, cargas internas, forças internas, né, que é a mesma coisa, é isso daí. A gente estuda as forças de compressão, tração, cisalhamento, rotação. Isso é carga interna. Você tem os vetores, efetivamente. Agora, o que é muito esquisito é a medir aqui a carga interna. Aí tem lá uma análise de concentração de lactato. Isso aí é carga interna. Você mensurou a concentração sanguínea de lactato. Ah, eu medi a carga interna. A carga interna que deu 6, a PSE do atleta. Não fala que você mediu a carga interna, você mensurou a PSE. Carga interna é isso aqui, ó, que eles estão analisando nesse paper, né? Muitas vezes é um termo inapropriado para essas coisas que as pessoas colocam aí como sendo de carga interna. Quando você fala carga, eu quero um dado em newtons. Então tá aqui, isso aqui é correto, tá? Então, forças de compressão de 6.000 newtons, tá? Por outro lado, né, aí eles citam uma outra pesquisa, onde eles reportaram shear force. O shear force é a chamada força de cisalhamento, tá? Quando é um deslizamento entre as vértebras, entre os corpos, né? De 150 newtons, essa é o shear force, né, a força de cisalhamento, e rotação axial de 20 newtons, como sendo mais, vamos dizer assim, danosos para os discos invertebrados, os discos vertebrados, tá? Intervertebrais, desculpe, tá? E aí, o que acaba acontecendo, né? A integração desses movimentos rotacionais no treinamento de força, ele não é de todo funcional, porque isso aqui aumenta a possibilidade de lesão. Por quê? Olha isso, gente, 6.000
de compressão para 150 newtons. É muito pouco, é pouquíssimo. Para 20 newtons aqui como força de rotação axial, poxa, isso daí me faz lembrar, né? Eu sei que a aula está ficando um pouco extensa por conta dos meus desabafos, eu vou realmente dar um corte, eu vou fazer em duas partes essa aula, tá? Isso me lembra, né, essas forças tão baixas, né, que a gente acaba sustentando, cisalhamento e rotação axial, isso me lembra, né, alguns golpes que a gente aplica no jiu-jitsu, né? Quem está me assistindo e já praticou ou pratica essa luta, nós tem algumas posições do jiu-jitsu que a gente coloca o adversário, né, em movimento de, a gente roda o quadril e a coluna fica totalmente torcida, né? E obviamente quem já aplicou esse golpe também já tomou esses golpes, né? Geralmente vai fazer uma passagem de guarda que você torce, joga a perna da pessoa para o outro lado. Meu Deus, a pessoa perde totalmente a força e aquilo dói absurdamente. Isso me explica muito, né? Esses dados me explicam muito. Nossa coluna não aguenta forças de cisalhamento e não aguenta muita força de rotação axial, ela aguenta forças de compressão. Ou seja, né, a conclusão, né, a recomendação que eles colocam no paper é baseada em observações experimentais. A integração de movimentos de rotação do tronco não é de todo funcional, ok? Aumentando apenas a possibilidade de lesões por uso, tá? Vou fazer um break aqui nessa aula, já ficou com 22 minutos, isso não é muito produtivo para uma aula aí online, a gente ultrapassar um pouco disso daí, tá? E aí eu vou quebrar esse vídeo, vou fazer parte 2 dessa aula, efetivamente, de análise crítica dos movimentos de estabilidade do corpo. Quem vai assistir, a gente se vê daqui a pouco. Obrigado, gente.